Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, falaremos sobre outros conceitos relacionados ao calor. O primeiro conceito que nós falaremos é a capacidade térmica. O que significa capacidade térmica? Ela significa a quantidade de calor que você pode injetar dentro de um sistema, tá certo? E a variação de temperatura desse sistema vai indicar para nós o quanto que é a capacidade térmica desse sistema. Então, por exemplo, vamos ter dois objetos, né? E esses dois objetos estão sendo submetidos à mesma fonte de calor, tá? E depois de um certo tempo, né, vamos supor depois de 30 minutos, né, o objeto número 1 tem uma variação de temperatura de 10 graus Celsius e o objeto de número 2 tem uma variação térmica de 20 graus Celsius. Então, eu digo que a capacidade térmica do objeto de número 2, ele é diferente da capacidade térmica do objeto número 1, tá? Porque eles adquiriram temperaturas diferentes depois de um mesmo tempo, né? Depois do mesmo tempo sendo submetido à mesma fonte de energia, né? Na forma de calor, a temperatura dos dois são diferentes. Então, a capacidade térmica deles são diferentes também, ok? E como que a gente encontra o valor da capacidade térmica? Ela é através dessa equação, né? Calor dividido pela variação de temperatura. Um exemplo de uma substância que tem uma capacidade térmica bem alta é a água. Por isso que muitas vezes a gente pode utilizar bolsas de águas, ou água quente ou bolsa de água fria, né? Você coloca a bolsa para esquentar, por exemplo, né? E a bolsa fica lá numa certa temperatura e você utiliza aquela bolsa para colocar em tratar hematomas, né? Tratar torcicolo. E aquela água ela permanece numa temperatura relativamente alta por um certo tempo, né? E demora um tempo até ela diminuir a temperatura e entrar em equilíbrio com a temperatura do nosso corpo. Então, ela tem uma capacidade térmica alta. Ela consegue armazenar energia, né? A energia fica armazenada nela durante bom tempo. Diferentemente, se eu utilizasse uma outra coisa, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma bolsa de ar, né? Eu coloco lá um ar quente dentro de um saco e eu quero utilizar aquele saco com ar quente para algum outro fim. Rapidamente, aquele ar que está dentro do saco vai entrar em equilíbrio térmico e vai diminuir a sua temperatura, porque a capacidade térmica do ar ela é baixa, né? A capacidade térmica da água é mais alta. O contrário também ocorre, né? A bolsa pode estar com uma temperatura baixa, né? Você coloca lá para virar gelo, por exemplo, a água, né? Aí você utiliza aquela água fria, aquela água gelada por um certo tempo e leva bastante tempo para aquele gelo derreter, né? Para a água chegar na temperatura do nosso corpo. Então a gente consegue utilizar por um bom tempo, ou seja, você precisa fornecer bastante energia na forma de calor para aquela água, para que a temperatura da água eleve-se, tá certo? Um exemplo que ocorre com a alta capacidade térmica da água é um vídeo que já está rolando há algum tempo nas redes sociais, mostrando o churrasqueiro lá apagando o carvão com um saco cheio de água e o saco ele não derrete, né? Então, vamos ver o vídeo.
Com água, tá? E o que nós vamos fazer? Plástico, tudo para dar errado, gente. Nós vamos pegar, colocar em cima do braseiro, esfriar esse braseiro para a gente aproveitar esse carvão para o próximo churrasco. Você pode usar a sacolinha do supermercado, tá? Eu peguei ela transparente assim, um saquinho para vocês verem que não tem mágica, não tem nada, tá? Só assim enche, vê se a sacolinha não tá vazando, tá? E aí tá valendo. Qual que é a ideia, gente? Vem comigo. Tá quente pra dedéu, gente, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar esse carvão para usar no próximo churrasco. Uma sacola com água ou um saco plástico. Dá uma olhadinha, gente. Não pergunte como. A água vai borbulhar e devagar, olha o chiado. Ele está apagando o braseiro, tá? Então foi uma ideia bacana que nós vimos em alguma parte do mundo aí que rolaram, né, esse vídeo e nós estamos compartilhando com vocês, tá? É uma forma legal que você faz, dá para aproveitar esse mesmo carvão para o seu próximo churrasco. Eu particularmente achava que a hora que se aproximasse o saquinho, a sacola, ia vazar água por todo lado e não aconteceu isso, tá? Talvez algum comentário nesse vídeo, né? Algum físico, será que é isso? Tá? Eles vão falar, olha, não estourou porque a água... Gente, vamos compartilhar essa informação aí que todo mundo quer saber, hein? É impressionante. Ó. Ó, gente, o carvão dá para pegar na mão tranquilamente, tá? Realmente ele esfria, tá? Logicamente, a ideia foi para passar essa sugestão para vocês, apaga tudo e recicla o que sobrou para o próximo churrasco. O que acontece nesse vídeo que a gente acabou de ver? Né? Como eu disse, a água ela tem uma alta capacidade térmica, né? E como tem água dentro do saco, o carvão, né, a fonte de calor, vai fazer com que a temperatura da água aumente, mas ela não vai aumentar muito rapidamente, né? Ela vai aumentar bem devagar. Então, esse aumento muito lento da temperatura não é capaz de fazer com que o saco, né, ele se rompa, né? Mesmo porque o saco, né, o saco plástico, ele é muito fino, né? Então, a água consegue manter a temperatura daquela parte que está em contato com o fogo, com a brasa, né? Consegue manter a temperatura daquela parte baixa, né? Então, não é capaz de fazer com que o saco se rompa, tá? Então, por isso que nesse vídeo a gente consegue fazer isso que ele mostrou, né? Tem também um experimento que vocês podem fazer, que é colocar um pouquinho de água na bexiga, né? E colocar... encher a bexiga, né? Deixar a bexiga com ar e um pouquinho de água. E você pode acender um isqueiro embaixo da bexiga ali, bem na região onde tem água. E a bexiga não estoura, tá? Porque a água, ela mantém a temperatura baixa naquele ponto lá, né? Que está em contato e não é capaz de estourar. Por quê? Porque a capacidade térmica da água é alta. Então, você precisaria de fornecer muita energia, né? Fornecer uma grande quantidade de caloria para que a temperatura da água se elevasse, ok? Um outro exemplo da alta capacidade térmica da água é o que ocorre nas praias. Então, o mar, durante o dia, ele recebe os raios solares, né? Fazendo com que a temperatura da água aumente. E quando chega a noite e a temperatura ambiente diminui, a água do mar ainda continua alta, né? Com a temperatura alta. E isso influencia diretamente nas correntes de ar. Então, por exemplo, de dia, quando o mar ele está numa temperatura ainda baixa, as correntes de ar é do oceano, né? É do mar para a praia. E quando chega de noite, depois da água do mar ter recebido energia, né? Fazendo com que a temperatura ficasse mais alta, chegando à noite, a temperatura da água está mais alta,
do que a temperatura ambiente, né? Do que a areia, por exemplo, a areia da praia. Então, a corrente de ar é da praia pro mar, né? Então, inverte o sentido da corrente de ar. Bom, pessoal, então para a gente equacionar a capacidade térmica, eu utilizei aqui dois exemplos. Então, aqui você tem um material A e aqui um material B, certo? E eu estou fornecendo calor, né? Fornecendo energia para o A, fornecendo energia para o B. E a energia que eu estou fornecendo é a mesma para os dois. Então, é 100 calorias, tá? Então, aliás, aqui tem uma unidade que a gente não estava trabalhando até agora, né? Então, a unidade de calor é calorias, tá bom? E calorias também pode ser convertido para joule através daquela relação que eu coloquei na aula passada do experimento de Joule, né? Então, isso aqui pode ser transformado em Joule também, que é energia. Então, eu estou fornecendo 100 calorias para o A e mesmo 100 calorias para o B, tá certo? E depois de fornecer 100 calorias para os dois sistemas, o sistema A teve uma variação térmica de 20 graus Celsius e o sistema B teve uma variação térmica de 10 graus Celsius. Então, como que a gente calcula a capacidade térmica? Então, aqui, ó, a capacidade térmica do A vai ser o calor fornecido dividido por variação da temperatura, certo? Então, o calor que eu forneci é 100 e a variação é 20, certo? Então, vai ficar 100 por 20, vai dar 5 graus Celsius, 5 calorias, né? 5 calorias por graus Celsius, tá certo? Isso aqui é a capacidade térmica do A. E a capacidade térmica do B, né? A capacidade térmica do B vai ser o calor fornecido dividido pela variação da temperatura. O calor fornecido é de 100 e a variação é de 10, ok? Isso aqui, então, vai dar 10 calorias por graus Celsius. Então, quem tem uma capacidade térmica maior? O B, tá? O B, ele variou apenas 10 graus Celsius. Então, ou seja, se eu quisesse que o B tivesse a mesma variação térmica do A, eu precisaria fornecer o dobro de energia, né, para ele poder adquirir 20 graus, por exemplo, de variação. Então, ele tem uma capacidade térmica muito alta, né? Então, por isso que é difícil ferver a água. Sim, difícil, eu quero dizer, leva um certo tempo para que a água entre em ebulição, né, atinja 100 graus. Por que leva esse tempo? Porque você precisa fornecer bastante energia para a água atingir 100 graus Celsius, ok? Bom, pessoal, então, capacidade térmica é isso daí, né? Agora, vamos supor que, né, vamos pegar esse objeto B aqui que tem uma capacidade térmica alta, né? Vamos pegar o B como exemplo. Vamos supor que eu pegue o mesmo material B, né? Porém, maior, né? Então, isso aqui tem uma massa maior que essa, ok? E eu vou fornecer os mesmos 100 calorias para ele, tá? O que vocês acham que vai acontecer? A variação da temperatura dele vai ser de 10 graus Celsius também, né? Então, por exemplo, eu peguei como se fosse um pedacinho de metal, né? Forneci 100 calorias e variou 10. Agora eu vou pegar o mesmo metal, só que um pedaço maior, e vou fornecer 100 calorias de energia. Quanto que vai ser a variação da temperatura? Vai ser a mesma? Claro que não vai ser a mesma, tá certo? Se isso aqui tiver o dobro de tamanho desse, então eu vou precisar do dobro de energia para que isso aqui seja 10.
Ou se eu forneci 100, a variação de temperatura aqui vai ser 5, vai ser metade, tá certo? Porque ele é o dobro do tamanho, ele vai ser metade do tamanho, ó. É inversamente proporcional os dois, né? Se eu aumentei o tamanho, né? A capacidade térmica é inversamente proporcional à temperatura. Então, se eu aumentei o tamanho dele, ele vai ter uma capacidade térmica maior também, porque ele está no tamanho maior, certo? Então, entra uma outra coisa importante para a gente saber, que é calor específico. Então, o calor específico, ele leva em consideração a massa do objeto, né? Então, como que a gente calcula o calor específico? O calor específico a gente simboliza pela letra C minúscula, tá? Ele vai ser quem? A capacidade térmica do objeto dividido pela massa do objeto. Tá certo? Então, por exemplo, né? Vamos supor que aquele material B que eu aqueci, né? Fornecendo 100 calorias, vamos supor que a massa dele fosse de 100 gramas, vamos supor, sei lá, um chute, tá? Então, a massa do B era 100 gramas. E eu forneci lá 100 calorias e ele, né, vou colocar o exemplo tudo de novo aqui, ó. Eu forneci 100 calorias e ele variou 10 graus. Então, isso aqui vai ter 10 calorias por graus Celsius. Então, vamos supor que isso aqui seja, que esse exemplo que eu fiz aquela hora, tem uma massa de 100 gramas. Qual é o calor específico? Vai ser esse 10, certo? Que é o Czão, dividido pela massa de 100 gramas. Ok? Então, isso aqui vai dar quanto? Corta esse 0, corta esse 0, 1 sobre 10, 0,1. E qual que vai ser a unidade? Vai ser calorias por graus Celsius grama. Tá certo? Então, isso aqui é o calor específico daquele material, né, que eu usei como exemplo, o material B. Tá certo? Então, isso foi apenas um exemplo, tá bom? Cada objeto, cada elemento, né, ele possui um calor específico, né? Então, o calor específico, a própria palavra já diz, ele é específico daquele material que eu estou estudando, tá certo? A água, por exemplo, ele tem um calor específico alto, né? Porque, independente da massa que eu colocar lá, ele vai ter sempre o mesmo valor. Por isso que quando a gente divide pela massa, a gente está especificando um valor que é característico daquele material, tá certo? Então, eu vou colocar aqui no cantinho uma tabelinha com algumas substâncias e os seus calores específicos, ok? Então, vocês percebam lá, ó, na tabela, que a água, ele tem um dos maiores calores específicos, né? O calor específico é de 1 caloria por grau Celsius, certo? Depois tem lá outros elementos, né? Outras substâncias lá, ó. Lá embaixo, interessante a gente ver o cobre, o alumínio, né? Ó, o alumínio ele tem uma capacidade térmica ou um calor específico mais alto que o cobre, tá? Na área de informática, isso é interessante, salientar um pouco sobre a capacidade térmica do alumínio, né? Geralmente o alumínio ele é utilizado para fazer dissipadores de calor, né? Então, por exemplo, em cima dos processadores de computador,
tem um dissipador e uma ventoinha junto, né? O dissipador, geralmente, ele é feito de alumínio, tá? E a ventoinha que está acoplada a ela serve para fazer uma convecção do calor, né? A gente vai ver depois o que é essa convecção, mas é como se ele expulsasse o calor do alumínio, tá? Então, o alumínio é utilizado por dois motivos. Um é porque ele tem uma capacidade térmica ou um calor específico razoavelmente alto, né? Dos metais da tabela que vocês podem ver aí, o alumínio é o que tem maior calor específico, tá certo? Então, um dos motivos é esse. Outro motivo que é usado o alumínio é que o alumínio ele também possui uma condutividade térmica relativamente alta, tá certo? O elemento, né, ou a substância que tem maior condutividade térmica, né, um ótimo condutor térmico, é o cobre, tá? Então, em princípio, o cobre seria muito bom para ser utilizado como dissipador de calor. Porém, o cobre ele tem um calor específico baixo, né? Lá na tabela, se vocês olharem lá, ele tem um calor específico mais baixo que o alumínio, tá? Então, por isso que o cobre ele não é 100% utilizado como um dissipador de calor. Normalmente, se utiliza o cobre para conduzir o calor até um outro metal, que é o alumínio, para se fazer um conjunto de resfriamento de um processador. Tá certo? Então, só para a gente complementar a explicação da unidade do calor específico, quando a gente diz que a água tem calor específico igual a 1 caloria por grau Celsius, significa que você precisa fornecer uma caloria de energia para que 1 grama de água tenha a variação de 1 grau Celsius, ok? Então, para ler essa unidade, significa isso. Um outro exemplo da importância da água ter uma alta capacidade térmica na nossa vida, né? Quando eu digo capacidade térmica, eu também estou dizendo calor específico, ok? Então, vocês entendem o que é calor específico e capacidade térmica, tá? Calor específico é dividido pela massa do elemento, tá bom? Bom, então uma outra importância da água ter uma alta capacidade térmica é o que ocorre com a regulação da temperatura do nosso planeta, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, o deserto. O deserto, ele tem pouca água, né? E então, como ele tem pouca água, a variação térmica é muito alta. Durante o dia você tem no deserto temperaturas chegando próximos dos 50 graus Celsius, né? E quando chega de noite, a temperatura despenca, chegando próximo até de zero, dependendo da região, dependendo do deserto que eu estou usando, né? Então, a variação térmica é muito alta, porque tem pouca água. A água, ela é capaz de armazenar energia, né? E manter a temperatura sempre constante, né? Razoavelmente constante. Então, o que ocorre, por exemplo, nas florestas é o inverso. Na floresta tem bastante água, né? A umidade relativa do ar é alta. Então, essa umidade é capaz de manter a temperatura do ambiente constante, tá bom? E a gente percebe em dias chuvosos também, né? Em períodos onde tem bastante chuva, a variação de temperatura é muito baixa. Agora, quando chega na época de temperatura de clima seco, a amplitude térmica é bem maior, porque não tem água, tem pouca umidade para manter essa temperatura constante, ok?
continuando com aquele exemplo, né, da substância aqui, da minha substância B, né, vamos supor que eu vou fornecer, então, novamente eu forneço energia para ele, né, e então eu coloco lá uma fonte de calor embaixo dessa substância, e depois de um certo tempo, essa substância tenha lá uma variação de temperatura de 15 graus Celsius, certo? Então lá, ele ficou lá esquentando, então eu vou lá e depois de 30 minutos, lá eu meço a temperatura e ele tem lá 15 graus de diferença, né, da temperatura que estava antes de colocar o fogo. Então vamos fazer os cálculos que a gente estava fazendo, né? Só que agora o que vai acontecer? Eu estou fornecendo uma quantidade de calor aqui que eu não sei. Nos outros exemplos que eu estava pegando no início, eu afirmava que era 100 calorias, né? Aqui vamos supor que eu não sei quanto que eu forneci, simplesmente liguei um fogo aqui, né? E eu só medi o quanto variou, tá certo? Então, pelas equações que a gente estava fazendo, como é que era? Capacidade térmica, né? É igual a calor dividido por delta T, tá certo? Eu vou pegar esse delta T, passar multiplicando, certo? Então, vai ficar delta T multiplicado por C, que é igual a Q. Vou inverter só aqui, né? Vou colocar o Q aqui primeiro, que é igual a C multiplicado por delta T, ok? Eu aprendi que C é a capacidade térmica e aprendi também que Czinho é o calor específico, né? E o Czinho é quem? Capacidade térmica dividido pela massa. Então, se eu passar o M multiplicando, vai ficar M vezes o Czinho, que é igual ao Czão. Então, no lugar desse Czão que está aqui, ó, eu vou colocar isso aqui, certo? Então, Q vai ser M Czinho delta T. Essa equação aqui, ó, se eu tiver o valor do calor específico desse material, né? Vamos supor que esse material que seja o alumínio, como eu tinha comentado com vocês. Tem lá a tabelinha, né, do calor específico do alumínio. Vamos supor que eu sei a massa também dele, né, desse objeto aqui, desse pedaço de alumínio. Então, eu sei qual é o calor específico pela tabela, sei quanto que é a massa e sei quanto que variou a temperatura. Então, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir o quê dele, né? Vou descobrir qual é o valor do calor que eu forneci, né? O calor fornecido para ele, ou seja, a quantidade de energia que esse objeto absorveu, tá? E isso aqui é chamado de calor sensível. Calor sensível, tá certo? Porém, é importante a gente deixar bem claro que não pode ter mudança de estado, tá bom? Mudança por exemplo, do sólido, ele se tornar um líquido, ele se fundir, derreter. Não pode ter, tá? Se ele derreter, né, forneço aqui tanta energia aqui para ele que ele derreta, aí não vai ser mais o calor sensível, vai entrar um outro calor, tá bom? Nesse caso, então, quando eu fornecer calor e a substância, né, o alumínio, como eu estava usando como exemplo, mudar de fase, né, ele se tornar líquido, porque eu esquentei demais, vai entrar o calor latente, tá certo? E o que é interessante no calor latente é que, enquanto o alumínio não foi totalmente transformado de sólido para líquido, a temperatura não altera, tá? A temperatura continua a mesma. Isso ocorre porque todo o calor fornecido, né, toda a energia fornecida,
ela é utilizada para se mudar a fase, tá certo? Isso ocorre também, por exemplo, na água, né? Você tem lá um copo cheio de gelo, né? E você mede a temperatura está próxima de zero, né? Próxima de 0 graus Celsius, porque a temperatura de fusão da água é 0 graus. Enquanto todo o gelo não derrete, né? Enquanto tiver gelo dentro do copo, a temperatura ainda permanece a 0 graus, tá? Então, aquele copo com gelo, ele está recebendo energia, né? Ele está recebendo calor do ambiente, né? O ambiente está numa temperatura mais alta do que a água. Então, ele está recebendo energia e mesmo assim a temperatura da água com o gelo não altera. Porque todo esse calor que está sendo fornecido para a água, ela está sendo convertida, ela está sendo utilizada para o derretimento do gelo, tá certo? Então, esse calor que é utilizado na mudança de fase é chamado de calor latente, tá certo? Nós vamos ver na próxima aula a mudança de fase com mais detalhes, ok? Então, eu volto a falar sobre o calor latente. E, por fim, um outro conceito relacionado com calor, né, que está mais relacionado com a área de química, né, mas tem tudo a ver com a física também, né, que é o calor de combustão, tá? O calor de combustão também é conhecido como entalpia de combustão, tá? E esse calor ocorre, por exemplo, numa reação química, né? Então, vamos supor que você esteja fazendo uma reação química, né, do hidrogênio com oxigênio, tá? Então, é a queima do hidrogênio. E essa reação é conhecida como uma reação exotérmica, tá certo? Ou seja, uma reação que fica quente, né? Libera fogo. E a entalpia de combustão, né, ou o calor de combustão, nesse caso, ele vai dar um valor negativo, né? E esse valor negativo, ele indica que o sistema, ele liberou energia, né? Então, o sistema, ele ficou com um déficit de energia, né? Então, na sequência, nós vamos fazer alguns exercícios. Pessoal, então vamos fazer esse exercício número 1 aqui, ó. Ele é bem simples, tá bom? Parecido com o exemplo que eu estava fazendo do alumínio, tá? Então, vamos lá. Uma barra de alumínio de 200 gramas, ao passar por um processo industrial, teve sua temperatura elevada de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor cedida para a barra neste processo? Certo? Então, eu vou até fazer o mesmo desenho que eu estava fazendo, tá? Então, ó, aqui é o meu alumínio, tá certo? Aqui eu forneço o calor, né? Ligo a fonte de calor aqui, certo? E o delta T vai ser quanto, ó? Ele estava 20, passou para 100, tá certo? Delta T é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então, delta T vai ser 100, que é o final, menos o inicial, que é 20. Então, delta T vai ser 80 graus Celsius, ok? Aí pergunta, qual foi a quantidade de calor cedida para a barra neste processo? Ou seja, ele está querendo saber qual é o valor de quê, certo? Qual o valor de quantidade que foi dado para a barra, tá certo? Então, a gente vai usar qual equação? Aquela equação do calor sensível, né? Que é igual a mc delta T, tá? Tem um jeito de você, entre aspas, né, decorar essa fórmula aqui, né? A gente costuma falar assim, que se você quiser calcular o calor sensível, você vai usar que macete para resolver o calor sensível, tá bom? Então, é um jeito de você
lembrar dessa equação aí, tá? Que macete. Então, vamos calcular. Só que para isso, vocês percebem aqui, ó, que tem o M é a massa, né? Aqui é dado a massa, ó, tá? Mas aí precisa do Czinho do alumínio. Quem que é o C? O calor específico do alumínio, tá? Então, o calor específico do alumínio tá aqui na tabelinha aqui do lado. Vocês vão utilizar para colocar aqui, tá certo? Então, substituindo, vai ficar Q, que é igual 200, né? 200 gramas, que é a massa. O calor específico, ele é 0,22 calorias por grama, graus Celsius, multiplicado por 80. Aqui, ó, eu coloquei todos os valores sem se preocupar muito com a unidade. Por quê? Porque tudo já está nas mesmas unidades, né? Por exemplo, a massa está dado em gramas, tá? O calor específico do alumínio é 0,22 calorias por gramas graus Celsius. Então, aqui também está por gramas. Então, está compatível com essa aqui que também está em gramas, tá certo? E a temperatura está em Celsius também. Então, todas as unidades, elas estão compatíveis, tá? Se você fizer a análise dimensional disso aqui tudo, vai estar tudo certo, tá bom? Elas estão no mesmo sistema. Então, não estou me preocupando muito aqui com as unidades, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente essa conta aqui, tá? E assim, 200 vezes 0,22 vezes 80. Eu vou transformar esses números em potência de 10 para facilitar, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer na calculadora, podem fazer. Então, ó, vou andar com a vírgula que está aqui, né? 200,0, né? Isso aqui. Então, eu vou andar 1, 2, duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 2,0 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu somo aqui no expoente, tá? Então, fica 2 vezes 0 vezes 10 ao quadrado. Multiplicado por esse número aqui, que também eu vou passar a vírgula para aqui no meio. Vai ficar 2,2 vezes 10. Como eu andei com a vírgula para a direita, agora eu subtraio 1 do expoente, certo? E vezes o 80, tá bom? Agora, eu vou fazer essa conta. Como é multiplicação, eu posso multiplicar quem eu quiser, primeiro ou depois, não tem problema, tá? A ordem não vai alterar. Então, eu vou fazer esse 2 vezes 2,2, ó. Então, 2 vezes 2,2, tá? Aí, essa conta vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Que vai dar 0, 4 e 4. Eu ando duas casas. 4,4. Então, isso aqui vai dar 4,4, que é a conta 2 vezes 2,2, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 1, vezes o 80. Agora, eu vou arrumar a potência de 10. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1, eu conservo a base e somo os expoentes. A base é o 10 e os expoentes é 2 menos 1. Então, fica 2 menos 1, que é 1, que vai dar 4,4 vezes 10 a 1, tá certo? Vezes o 80. Agora, eu vou fazer o 80 vezes o 4,4, tá? Então, vai ficar 80, 4,4. Vou fazer essa conta, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Mais 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 0, 0, 2, 5, 3, certo? Ando duas casas, a vírgula. Aqui vai dar 352 vezes 10 a 1. 352 vezes 10 a elevado a 1 é a mesma coisa que 352 vezes o 10. Então, isso aqui vai dar 3.520 calorias. Ou, se você quiser escrever isso em notação científica, né? Isso aqui vai dar 3,5 vezes 10 a terceira calorias, ok?
Então, a gente vai para o exercício de número 2. Bloco metálico está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, recebendo uma quantidade de calor ΔQ igual a 330 calorias. Olha, muitas vezes o Q que eu coloquei vai estar escrito como ΔQ, tá bom? Esse delta aqui significa variação da quantidade de calor, tá bom? Se a quantidade de calor inicial for zero, eu não tenho necessidade de colocar delta, tá? Mas esse delta aqui fica de uma forma mais genérica, tá? Que é a variação, é a mesma coisa, tá? A variação da quantidade de calor, 330 calorias, tá? Sua temperatura se eleva 50 graus Celsius, tá? Então, de novo, ele está inicialmente a 20 graus Celsius, fornece uma quantidade de calor de 330 calorias e a temperatura vai para 50 graus Celsius. Muito simples, tá? Aí pergunta, qual é o valor da capacidade térmica do bloco, tá? Vou apagar aqui para caber. Capacidade térmica, a gente calcula C igual a Q sobre ΔT. Então, é só jogar na equação, tá? O ΔQ, esse Q aqui pode ser o ΔQ, né? É de 330. E a variação da temperatura, ele estava numa temperatura de 20, né? E passou para 50. Então, o ΔQ vai ser 50 menos o 20. Então, vai dar 330 dividido por 30, certo? 50 menos 20. Isso aqui vai dar 11. Aí, agora, 11 o quê? Qual é a unidade da capacidade térmica? Isso aqui não é calorias, né? O que não é calorias? Então, é calorias. Isso aqui não é graus Celsius? Então, é calorias por graus Celsius, tá? Então, essa aqui é a resposta do A. Aí, no B, está perguntando o que significa esse resultado encontrado. Significa que, né, tá lá o valor da resposta, 11 calorias por grau Celsius. Então, significa que são necessárias 11 calorias para que a temperatura se eleve 1 grau Celsius. Ok? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Essa é a A, né? Então, a B, ó, significa que é necessário 11 calorias para se elevar 1 grau Celsius deste metal, ok? Então, vamos fazer mais um exercício. Exercício número 3. Suponha que dois blocos A e B, ambos de zinco, tenham massas MA e MB tais que MA é maior que MB. Né? Então, dois blocos do mesmo material. O bloco A é mais pesado do que o bloco B, ok? Pergunta número A. O calor específico de A é maior, menor ou igual a B? E aí? Calor específico, ele é intrínseco ao material. Ele depende do material, tá certo? Como o material é o mesmo, né? É o zinco, então o calor específico do A e do B é o mesmo, certo? Então, o calor específico do A é igual a B, tá certo? Sem dificuldade, né? No B, a capacidade térmica de A é maior, menor ou igual a B? E aí, quem tem maior capacidade térmica?
Quem vai ter maior capacidade térmica é aquilo que tem maior massa, tá certo? No caso, vai ser o bloco A, né? Que o bloco A tem a massa maior do que o bloco B, certo? A gente pode encontrar isso, né? Responder isso aqui de forma utilizando alguma equação, né? Se você quiser utilizar alguma equação, você vai usar essa aqui, né? Que calor específico, ele é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Aí você vai pegar a massa, vai passar multiplicando. Então, capacidade térmica é igual a calor específico vezes a massa. Então, no caso, a massa de A e o calor específico, capacidade térmica de A. E aqui, capacidade térmica de B, multiplicado pela massa de B. Quem tem massa maior? Esse aqui. Então, quem vai ter maior capacidade térmica? O A, tá certo? Então, capacidade térmica de A é maior do que a de B, ok? E a pergunta C. Se A e B sofrerem o mesmo abaixamento de temperatura, qual deles liberará mais calor? E aí? Se os dois sofrerem se eu deixar eles abaixar a temperatura aí, quem vai liberar mais calor? Então, se você quiser responder através de equação, você vai usar o seguinte. Eu sei que capacidade térmica, ela é calor liberado dividido pela variação da temperatura, tá certo? E passa o ΔT multiplicando, você vai ter calor liberado é igual a capacidade térmica multiplicado por ΔT, certo? Até aí, sem dificuldade, né? Como o valor de ΔT é o mesmo para os dois blocos, né? Isso aqui vai ser o mesmo para os dois blocos. Então, a gente vai ver que quem irá absorver ou liberar a maior quantidade de calor é aquele que tiver maior capacidade térmica. Então, aquilo que vai ter maior Q é aquilo que vai ter o maior C. Quem tem o maior C? Ou seja, quem tem maior capacidade térmica? O A, tá certo? Então, respondendo a pergunta, se A e B sofrerem o mesmo abaixamento de temperatura, qual deles liberará mais calor? O A, porque ele tem maior capacidade térmica, tá certo? MA é a resposta desse exercício. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje a gente termina aqui. Façam a folha de atividades dessa aula, ok? E me enviem por e-mail. Então, até a próxima.